Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos falar sobre o benefício da água magnetizada, influência dos nossos pensamentos. Meu nome é Wagner Cardoso, eu sou do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Rio Bonito, e que Deus esteja conosco. Eu vou ler uma página do livro Recados do Meu Coração, mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, para que a gente possa fazer o estudo. Mensagem: Jesus está chamando. Não fechemos os olhos para a dor que campeia além do conforto do nosso lar. Enquanto nossos filhos desfrutam de alimentação farta e equilibrada de nutrientes necessários ao seu desenvolvimento sadio, muitas outras crianças sem teto e sem família buscam saciar a fome revirando as latas de lixo. Enquanto nos defendemos do frio, utilizando roupas acolchoadas e cobertores que nos protegem das baixas temperaturas, muitos irmãos que vivem nas ruas em condições precárias tentam se esconder do frio em tetos improvisados e vestindo os farrapos encontrados no lixo. Enquanto dispomos da assistência médica, a medicação variada para as enfermidades que nos agridem, milhares de pessoas não dispõem sequer de um simples analgésico que lhes alivie uma dor qualquer. Filhos, o sofrimento que grita lá fora é um veemente chamado de Jesus para que o nosso coração se expanda em amor além dos estreitos limites da nossa família biológica. Porquanto, em última razão, pertencemos todos à grande família de Deus e por isso mesmo, devemos nos amar uns aos outros como Jesus nos ama. Ninguém poderá dizer que nada tem a ver com o sofrimento dos outros. Ora, filhos, isso é muito fácil de dizer quando o sofrimento não é nosso. Pensemos quando for a nossa hora de padecimentos e vejamos como gostaríamos de ser amparados por mãos amigas e benfeitoras. Façamos ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Esse é o mandamento divino que, em vez de segui-lo, uma vez que seguindo, equacionará todos os problemas. Então, o Dr. Bezerra chama a nossa atenção para que a gente realmente adquira o espírito de serviço e amor no coração. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, benfeitores, estamos aqui para mais um estudo sobre a doutrina espírita. Ajude-nos, Senhor, a compreender o texto que será lido e estudado. Levai aos nossos corações as energias salutares, benfazejas. Permita, Senhor, todas as pessoas que forem assistir essa live possam se sentir acariciadas, confortadas pela doutrina espírita. Esteja conosco hoje e sempre, assim seja. Então, meus irmãos queridos, hoje nós vamos falar sobre a água magnetizada e influência do pensamento. Nós vamos utilizar Emmanuel, nós vamos utilizar também duas pesquisas científicas para o nosso embasamento. André Luiz, da obra Nosso Lar. Então, para iniciar o nosso estudo, eu vou ler um trechinho, uma mensagem de Emmanuel no livro Segue-me, livro do Emmanuel. E Emmanuel fala, ele vai comentar, olha, é muito interessante isso aí, essa passagem. Emmanuel vai comentar uma afirmação de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42, onde Mateus registra que Jesus disse assim: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, por meu discípulo, em verdade vos digo que, de algum modo, perderá o seu galardão. Então, Emmanuel vai comentar essa frase de Jesus. Emmanuel diz assim: meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do copo de água fria, em seu nome, não apenas se reportava à compaixão rotineira que sacia a sede comum. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos corpos o mais simples e receptivo da terra.
É como que base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através dos recursos substanciais e assistenciais ao corpo e à alma, embora o processo invisível aos nossos olhos mortais. Então, nesse começo, Emmanuel chama a atenção para nós que do mundo material, uma das moléculas mais simples é a da água. E por isso ela está mais propícia a receber a influência das energias magnéticas e fluídicas do plano espiritual, e que essas energias, quando são aderidas à molécula da água, vai trazer benefícios para o corpo físico, mas para a alma também. Não só para o corpo físico, para a nossa alma, para o nosso espírito se fortalece com a água magnetizada. Que às vezes a gente fica pensando que a gente vai tomar água magnetizada como se fosse um remédio material só para o corpo físico. Mas não, a água magnetizada também vai trazer benefícios para mim, para o nosso espírito. E Emmanuel continua dizendo assim: a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. Então, nós já sabemos, a própria ciência já descobriu que o pensamento pode ser medido, o pensamento ele altera a matéria. Então, a prece intercessória e os pensamentos de bondade, eles melhoram, causam uma irradiação. A nossa mente, nosso cérebro com o pensamento está irradiando ondas, vibrando. E essas ondas que o meu cérebro, o meu pensamento, eu, espírito, estou pensando, as vibrações mentais que eu estou emitindo, irradiando, são benfazejas, poderosas. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos, que por enquanto escapam à análise da inteligência vulgar, e a linfa potável recebe a influência de modo claro, condensando linhas de forças magnéticas e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Vamos estudar esse parágrafo aí de pedaço por pedaço. Emmanuel está dizendo que essas vibrações positivas do nosso pensamento, elas exteriorizam poder, emanações e fluidos. Então a gente sabe que o pensamento positivo, ele tem uma força de dar poder e coragem para nós. É poderoso o pensamento positivo. São emanações da irradiação. E com o nosso pensamento, nós estamos manipulando o fluido cósmico universal que está ao nosso redor. Não é isso? Então, quando eu estou fazendo uma prece intercessória ou com pensamentos de bondade, eu estou irradiando para o meu ambiente ou para alguém específico poder, fluidos e emanações fluídicas. Bem, mas ele continua dizendo que, por enquanto, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa ciência, ainda está limitada para compreender com profundidade o poder da água magnetizada e do pensamento. Está falando aqui do pensamento. Por enquanto, está falando do pensamento. Então, a nossa ciência conhece pouco do poder do pensamento. E ele diz que esse pensamento, ele influencia de uma maneira que condensa linhas de forças magnéticas e princípios elétricos. Vamos entender essas duas coisas? Que a gente acha que magnetismo e eletricidade é a mesma coisa. O magnetismo é uma carga de energia que vibra, que emana do conjunto dos nossos corpos físicos, mais o perispírito, mais o pensamento. Então, o meu corpo físico, ele irradia uma carga magnética. O meu pensamento irradia uma carga magnética. E o meu perispírito também irradia. Essas três forças juntas vão dar uma característica, vai ser o que vai representar, o que vai mostrar o que eu sinto, o que eu penso. Então, essa vibração magnética que
nós exteriorizamos é caracterizada por essas três forças. Beleza. Mas o nosso corpo físico também tem cargas elétricas. Então, quando eu estou fazendo uma prece intercessória, quando eu estou pensando, eu estou exteriorizando cargas magnéticas do meu corpo e eu estou exteriorizando cargas elétricas. Antigamente, as televisões eram de tubo. Quando a gente passava na frente da televisão, os cabelinhos ficavam tudo em pé assim, né? Nós temos eletricidade. Essa eletricidade do corpo ela pode ser medida. Tem algumas pessoas que têm uma carga elétrica muito alta no corpo. Inclusive, quando a gente vai trabalhar, aqueles que são técnicos de informática, quem trabalha com circuitos eletrônicos muito delicados, tem que tomar cuidado com a carga elétrica do corpo. Elas precisam muitas das vezes ficar descalço para poder descarregar essa carga elétrica, para poder não causar nenhum defeito, né? Não prejudicar, danificar os componentes eletrônicos. Então, Emmanuel está afirmando que o nosso pensamento, nós exteriorizamos cargas magnéticas e cargas elétricas. A fonte que procede do coração da Terra e a rogativa que flui do imo d'alma, quando se unem na fusão do bem, operam milagres. Emmanuel usa essa expressão operam milagres, não no sentido, né, místico de que a água fluidificada vai derrogar, vai quebrar, vai destruir uma lei natural. Não, de modo algum. Milagre no sentido de algo extraordinário. Então, se nós estamos verdadeiramente, como nessas épocas que estamos, enfraquecidos, preocupados, ansiosos, sofrendo uma transição planetária, passando pelas dificuldades de uma pandemia, do isolamento social, quando a gente se utiliza da água fluidificada, da água magnetizada, do poder do pensamento positivo, da prática do bem, essas energias poderosas do bem, do amor que eu estou vibrando com a minha confiança, vai causar um bem-estar físico, espiritual e perispiritual em nós. É muito, muito importante a gente se lembrar disso. Ninguém existe órfão de semelhante amparo. Para auxiliar a outrem e a si mesmo, basta a boa vontade e a confiança positiva. Olha que interessante. Ele diz que podemos fazer a caridade com boa vontade e confiança em Deus. Ele começa dizendo lá do poder do pensamento positivo, da prece intercessória, né? Reconheçamos, pois, que o Mestre, quando se referiu à água simples, doada em nome da sua memória, reportava-se ao valor real da providência, em benefício da carne e do espírito, sempre que estacionem através das ondas enfermiças. Se desejas, portanto, agora Emmanuel vai fechar a ideia. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de suas necessidades fisiológicas e de problemas de saúde e de equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações, espera e confia. Então, Emmanuel está nos orientando, está nos guiando nessa tarefa. O poder da oração, do pensamento positivo, da confiança em Deus. Então, quando fizermos as nossas orações, quando nós formos fazer o culto do Evangelho do Lar, vamos botar uma água para fluidificar, vamos pedir através de uma prece por nós, pela família, por aqueles que necessitam. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos e estará, então, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoado nos céus. Então, Emmanuel fecha essa orientação do livro Segue-me, falando sobre a água, falando sobre a afirmação de Jesus dizendo a Mateus que fosse oferecido um copo de água fria em nome dele para aliviar as dores,
Então, que possamos lembrar disso e ter certeza que se fizermos uma prece sincera, se até por uma outra pessoa, com muito mais amor a gente coloca, os planos superiores vão trazer, os benfeitores, anjos guardiões, vão trazer energias boas para aliviar a dor. Eu lendo e estudando com vocês essa passagem do livro Segue-me, me fez lembrar uma história de Dr. Bezerra de Menezes, aonde em suas biografias é muito comentado isso. Dr. Bezerra de Menezes estava na sede da FEB, no Rio de Janeiro, ali na Avenida Passos. Quando ele descia a escadaria para poder ir para casa, tarde da noite, ele vê um homem todo mal vestido, desfeito, abatido, em muito sofrimento. E o homem fala: doutor Bezerra, me ajuda, eu estou desempregado, minha família está com fome, nós estamos há dias sem comer, não temos nem como se alimentar. E o doutor Bezerra não tinha nada, nem um centavo, não tinha nada para oferecer. O doutor Bezerra pensa em Maria de Nazaré, pega um pouco de água, faz uma prece, entrega essa água magnetizada e fluidificada, oferece para aquele homem tão sofrido e diz: meu irmão, tome essa água, faça uma oração, que confie em Deus que tudo vai melhorar. O homem chega em casa, a família aflita, ele dá aquela água para todos, faz uma oração. Dias depois, o Dr. Bezerra está saindo da FEB e um homem vem ao encontro dele, bem vestido, bem aprumado. Aí ele não reconhece e o moço se identifica: eu sou aquele que o senhor outro dia me ofereceu um pouco d'água, que estava desempregado. Naquela noite eu cheguei em casa, nós bebemos, eu e a minha família, bebemos aquela água, nós dormimos uma noite tranquila e no dia seguinte, quando acordar, eu consegui um emprego. Então, o poder do amor que irradiou certamente os benfeitores da prece de Dr. Bezerra, aliviou as dores físicas, espirituais e morais daquela família. Isso foi real, gente. Não podemos duvidar do poder da oração. Bem, mas o que é uma água fluidificada? O que é a água fluidificada? Em termos de espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que os fluidos medicamentosos são adicionados à água. Isso a gente entende, né? Quem faz a fluidificação da água? Em geral, são espíritos desencarnados, que durante as sessões de fluidoterapia fluidificam as águas. Então, a água fluidificada é a água onde a sua molécula H2O, são aderidas e condensam na molécula os fluidos espirituais. E isso é feito por espíritos desencarnados. Bem, tipos de água fluidificada. Nós vamos encontrar 3 tipos de água fluidificada. Tem a água magnetizada. Então, nós vamos ver o que é uma água magnetizada. É aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados na água por ação magnética de uma pessoa encarnada, que coloca suas mãos sobre o recipiente da água e projeta seus próprios fluidos. Lembra que eu expliquei da passagem lá do livro Segue-me, da energia magnética? Nós, encarnados, temos a energia magnética do corpo físico. A água magnetizada é quando um encarnado, através das mãos, imposição das mãos sobre o recipiente com água, e com o pensamento, ele desejando fluidificar, com a força do pensamento, ele vai direcionar forças do corpo físico, fluido vital, energia magnética e elétrica para aquela água. Então, água magnetizada é uma água que foi acrescida, colocado nela energias do corpo físico do médium. Beleza? Tá. Fluidificação espiritual. A gente pode também dizer água fluidificada. É aquela em que os espíritos aplicam fluidos sem intermediários, diretamente sobre o frasco da água. A fluidificação espiritual, a água, não recebe fluidos magnéticos do indivíduo encarnado, mas somente os trazidos pelos espíritos.
A fluidificação espiritual é a mais comum utilizada nos centros espíritas. Então, nós vamos encontrar essa orientação dizendo a água magnetizada é aquela que o médium, através da imposição de mãos e pelo pensamento, ele coloca energias do corpo físico dele, o fluido vital. Agora, a água fluidificada é aquela água que a gente vai na casa espírita, a gente vai para o culto do evangelho, a gente vai para o estudo na casa espírita, a gente pega a garrafa, coloca o nosso nome, coloca em algum local, participa da reunião. A água, estando ali no ambiente de estudo, de oração, os bons espíritos que estão ali participando daquela reunião que é séria, certo? Então, os bons espíritos estando ali, a emanação dos fluidos espirituais dos benfeitores vão impregnar aquela água que está ali. Não tem médium com a mão colocada sobre aquela água. A água, ela vai sofrer uma influência boa dos fluidos espirituais. Então, nós vamos encontrar água magnetizada, quando ela é feita pelos encarnados, e água fluidificada, quando ela é colocado na composição dela fluidos espirituais. Mas tem um terceiro caso, que é a fluidificação mista, que é a água magnetizada e fluidificada. É uma modalidade de fluidificação onde se misturam os fluidos dos espíritos encarnados com os fluidos trazidos dos espíritos. Então, nós podemos, nas reuniões de tratamento espiritual, nas reuniões mediúnicas, aonde, em algumas casas espíritas, eu já estive, ao término da palestra pública e do passe, alguns médiuns ficam com as mãos sobre as bandejas com os copinhos de água que as pessoas tomam após o passe. Então, se existe um trabalho espiritual ocorrendo e médiuns, então vai ter a energia magnética do médium mais as energias fluídicas dos espíritos. É o chamado água mista. Então, na sala de passe, a água da garrafinha do tratamento espiritual são águas que estão magnetizadas e fluidificadas de forma mista. Então, entendemos? Entendemos que temos água, 3 tipos: água magnetizada, água fluidificada e água mista. Bem, continuando, nós vamos trazer agora uma referência de Allan Kardec na Revista Espírita de julho de 1867, onde Allan Kardec diz assim: as pessoas não diplomadas que tratam os doentes pelo magnetismo, pela água magnetizada, que não é senão uma dissolução dos fluidos magnéticos. O codificador usa a expressão água magnetizada e deixa claro que a mesma é utilizada para tratar doentes. Então, nós vamos lembrar, quando a gente estuda a biografia de Allan Kardec, nós vamos lembrar que antes dele conhecer a doutrina espírita, mais de 20 anos antes dele conhecer, de surgir o espiritismo na vida de Allan Kardec, ele era um cientista, um pesquisador, e ele vinha, junto com o Mesmer, fazendo pesquisa sobre o magnetismo. Então, Allan Kardec, ou melhor, antes do espiritismo, o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o professor Rivaio, já fazia pesquisa sobre o magnetismo, da influência da direcionamento das mãos de certas pessoas que, através do pensamento e das mãos, influenciavam terceiros, aliviavam doenças, produziam certos fenômenos de telecinésia. Então, o professor Rivaio, ele já sabia que pessoas não diplomadas, no sentido de pessoas que não tinham conhecimento, não tinham estudos, eram pessoas comuns que, através da boa vontade, da imposição de mãos, magnetizavam enfermos doentes. Então, essa ideia não foi uma coisa que surgiu misteriosa, que os espíritos vieram. Já era do conhecimento da ciência, dos cientistas da época de Kardec, o poder de magnetização de uma pessoa para outra. No livro dos médiuns, nós vamos encontrar, no item 131,
Kardec falando sobre essa questão da água. Vamos ver o que Allan Kardec fala. Abre aspas. Fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água, por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético. Então, no Livro dos Médiuns, no item 131, Kardec afirma que as propriedades da água são alteradas. Na época de Allan Kardec, pesquisas feitas de uma água que tinha passado pela magnetização e pela fluidificação, elas tinham seus componentes alterados. E essa alteração da constituição da água ocorria pelo médium, pelo magnetizador e pelos espíritos que estavam ali auxiliando no processo. Isso está no Livro dos Médiuns. Nós vimos ali a orientação, né, anterior e está corroborada essa ideia no Livro dos Médiuns. Então, água magnetizada e fluidificada faz parte da doutrina espírita, sim. Está muito bem explicado no Livro dos Médiuns e nas obras de Emmanuel. Falando em Emmanuel, nós vamos agora para outro livro dele. No livro O Consolador, Emmanuel vai explicar para nós na questão 103. Ele vai dizer assim: a água pode ser fluidificada em benefício de todos, todavia pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo. Olha que interessante. Então, a água fluidificada. O que é água fluidificada? É aquela que está no ambiente de oração, na palestra pública, num tratamento, num estudo, aonde a presença dos benfeitores, a energia balsâmica, salutar daquela oração, das pessoas orando, os espíritos vão impregnar de fluidos sobre aquela água. Então, se a gente coloca um jarro de água numa reunião dessa, na nossa casa ou na casa espírita, aquele jarro vai ficar fluidificado. As pessoas que tomarem daquela água vão se sentir melhores. Mas, se existe uma pessoa enferma com uma doença específica e a gente colocar uma garrafinha com água, com o nome, fazermos uma prece intercessória para o fulano de tal, aquela garrafinha vai conter os benfeitores encontrando na nossa prece sinceridade e amor. Eles vão colocar naquela água os fluidos espirituais e a energia magnética manipulada, transformada no medicamento específico para a doença daquele irmão. Então, Emmanuel, no livro Consolador, está dizendo que a água fluidificada ela pode ser manipulada pelos benfeitores, direcionada para uma única pessoa, para um problema específico de saúde. Reafirma o que Kardec havia dito sobre os benefícios para os doentes e usa a denominação água fluidificada. Então, essa expressão água fluidificada, Emmanuel é que trouxe para nós, né, nesse livro O Consolador, ratificando, concordando com a orientação que Kardec trouxe na Revista Espírita. André Luiz, também através de Chico Xavier, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 12, refere-se ao processo e usa igualmente a expressão água fluidificada em um código de um diálogo, com o instrutor Aulus. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz está conversando com Aulus e está conversando sobre a água fluidificada e o Aulus vai dar uma orientação e eu trouxe para a gente estudar hoje o que o Aulus orientou. E Aulus diz assim, abre aspas, por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. As lesões e deficiências do veículo espiritual
a se estamparem no corpo físico que somente a intervenção magnética consegue aliviar. Então, o instrutor Aulus está dizendo que a água fluidificada ela vai atuar nas lesões e deficiências do veículo espiritual. Que veículo espiritual é esse? Qual é o veículo espiritual nosso? Nós somos espíritos que estamos reencarnados e possuímos um corpo espiritual, que é o veículo espiritual que nós espíritos, a gente consegue atuar no mundo material por causa desse veículo. É o nosso corpo espiritual, é o perispírito. Então, o nosso perispírito, ele pode conter lesões e deficiências. Que lesões e deficiências são essas? O nosso corpo físico. Se eu levo uma topada, bato com o meu pé com toda a força numa pedra, eu vou machucar meu pé. Se eu bato a cabeça, eu vou machucar a cabeça. O nosso corpo físico, se ele sofrer uma pancada, vai criar uma lesão. O nosso perispírito também, se eu der uma topada, eu vou machucar o perispírito? Não são com o toque do mundo material, mas são o nosso perispírito, ele pode ter deficiências e lesões de acordo com o meu pensamento e com as minhas emoções. Se eu tenho pensamentos negativos, de pessimismo, de revolta, de culpa, de mágoa, eu vou causar uma lesão no meu perispírito. Se eu tenho sentimentos de ódio, de raiva, de angústia, esses sentimentos negativos vão causar obstruções, lesões e deficiências no meu perispírito. E essas alterações do perispírito, essas lesões, elas podem ser aliviadas, tratadas com a água fluidificada e a magnetizada também. Isso é o espírito Aulus que está nos orientando. Muito interessante isso, né? Agora nós vamos trocar de livro. Vocês já ouviram falar em Jacó Melo? Jacó Melo é um grande pesquisador sobre o magnetismo lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. Ele escreveu vários livros sobre isso, palestras no YouTube muito bacanas. É bom, Jacó Melo. E o Jacó Melo diz assim: se a água é vital para a vida, quando magnetizada, ela se transforma numa verdadeira fonte milagrosa. E como é que se faz isso? Há quem acredite que apenas deixando o vasilhame com água num determinado ambiente da casa espírita, ela naturalmente será fluidificada pelos espíritos. Outros imaginam que as preces e as palestras, por purificarem o ambiente, também energizam as águas ali dispostas. E ainda tem os que ensinam que, se a pessoa tiver fé, isso será bastante para que Deus magnetize a água. O magnetizador humano, aquele que exterioriza seus fluidos, lembra de magnetizador, é aquele que está com o pensamento com as mãos, trazendo fluido material, fluido vital, né? O magnetizador humano, aquele que exterioriza seus fluidos, manipulando-os, empregando-os com conhecimento, empregando sua vontade e atenção, seu desejo de curar e ajudar, tudo de forma determinada e confiante, infunde à intimidade das moléculas um novo potencial energético, assim fazendo com que essa água se enriqueça para o bem e a quem se dirige. Então, Jacó Melo está falando de uma maneira mais detalhada, explicada, que nós já vimos nas obras de André Luiz, do Emmanuel, né? Não são necessárias técnicas especiais para essa magnetização. Além do que, foi destacado no parágrafo anterior, o magnetizador deve impor suas mãos no vasilhame que contém a água e ali deixar fluir as energias da usina, que usinar por um tempo que será determinado para a quantidade usinada, para a quantidade de fluidos e pela finalidade de magnetização.
Então, o Jacomelo está falando, o médium coloca as mãos sobre o vasilhame de água, faz uma prece, pela vontade, irradia ali energias para que a água fique magnetizada. Bem, uma outra questão que nós vamos encontrar, agora nós vamos passar, gente, para a questão da ciência. Nós estamos falando aqui vários pontos da doutrina espírita. Então, eu trouxe referências para a gente estudar. Estude em casa. Livro Segue-me, de Emmanuel. André Luiz, no domínio da mediunidade. Nós vamos encontrar o livro dos médios, referência, itens 131 e 176 do livro dos médios. E o que a ciência fala sobre isso? Existe alguma pesquisa que a ciência fez com relação à água magnetizada, o poder do pensamento? Nós vamos encontrar na internet, isso foi muito divulgado, acredito que alguns de vocês já tenham ouvido. Vocês já ouviram falar em Masaru Emoto? Eu vou passar de falar aqui o senhor Emoto. O senhor Emoto, um cientista japonês, ele montou uma equipe de profissionais para fazer pesquisas sobre a água. Vejamos a seguir um estudo científico de um pesquisador japonês chamado Sr. Emoto sobre a influência da água e dos nossos pensamentos, vibrações, sentimentos, palavras, ideias e músicas sobre a água. Olha que interessante! Pensamentos, vibrações, sentimentos, palavras, ideias e músicas. Durante 12 anos, o pesquisador japonês Sr. Emoto e sua equipe cristalizaram e fotografaram moléculas de água das mais variadas partes do mundo. Eles pegavam a água, congelavam, colocavam um microscópio, na hora que começavam as primeiras formações dos primeiros cristais que aquela água congelava, eles fotografavam. As amostras foram retiradas de rios, de lagos, da chuva, da neve submetida às vibrações de pensamentos, sentimentos, palavras, ideias e músicas. Foi possível registrar as imagens e a reação das moléculas da água a esses estímulos. Então, pegaram aquela água, botaram o microscópio ali dentro de um ambiente refrigerado. Quando começaram as primeiras formações, cada gota de água daquela tinha sofrido uma influência de pensamento, de música, de radiações, de frases. Pôde-se observar destes desenhos maravilhosos, desde desenhos maravilhosos esculpidos como se fossem joias na estrutura molecular da água, até a formação de desenhos geométricos, quando as vibrações escolhidas foram desorganizadoras. A água é uma substância muito maleável. Sua forma física adapta-se facilmente a que o ambiente contém. Mas a aparência física não é a única coisa que muda. Sua estrutura molecular também muda. A energia ou as vibrações do ambiente mudarão de forma molecular a água. O Sr. Emoto documentou visualmente essas mudanças moleculares da água por meio de suas técnicas fotográficas. Ele congelou gotas de água e examinou-as sob um microscópio do campo escuro, dotado de recursos fotográficos. Seu trabalho demonstra claramente a diversidade da estrutura molecular. Apresentaremos uma série de experiências efetuadas pelo Sr. Emoto, mostrando-nos com efeito de determinados sons e imagens que alteram a estrutura da molécula. O Sr. Emoto colocou a água entre dois alto-falantes. Então ele pegou um recipiente, um copo, botou dois alto-falantes, emitindo sons de uma oração. E após algum tempo, congelou a água e fotografou os cristais. Então ele pegou um copo com água, botou dois alto-falantes, um de cada lado, e botou uma oração durante um tempo. Pegou aquela água ali e congelou. O que aconteceu?
A água tinha sido retirada de uma represa lá do Japão. Depois da oração oferecida para aquela água, o cristal ficou muito bonito. Se nós entrarmos na internet, aparecem lá as fotografias. Eu não tenho como apresentar a fotografia aqui para vocês, peço desculpa, mas fica aí uma curiosidade para a gente pesquisar. Então, essa água que sofreu ou que teve a influência da oração, o cristal ficou lindo, um desenho lindo. A água dessa represa foi congelada antes de receber a oração. Era disforme. Então ele pegou, foi lá na represa de Fujiwara, o nome da represa, Fujiwara. Ele foi lá na represa Fujiwara, pegou um pouco de água, congelou aquela água, fotografou a primeira cristalização, o primeiro cristalzinho que formou era um cristal, uma forma retorcida. Aquela mesma água colocou oração. Aí fotografou de novo. Formou-se um cristal geométrico lindo, parecendo uma estrela. Bem, com a popularidade recente da terapia da música, o senhor Emoto decidiu observar o efeito da música na estrutura da água. Aí agora ele vai repetir essa experiência. No lugar da oração, ele vai botar uma música para uma água lá. Colocou uma água destilada entre dois alto-falantes por diversas horas e fotografou, então, os cristais que se formaram depois que a água foi congelada. Com músicas de Beethoven, da área de corda de sol de Bach, uma música clássica, o cristal ficou lindíssimo, fez um desenho belíssimo. Depois pegou um outro recipiente com água e colocou dois alto-falantes com um rock heavy metal durante um bom tempo. Depois foi fotografar a molécula daquela água. Não formou um cristal. Ficou formas disformes retorcidas. Então, ele prova que a música, a oração, o pensamento altera a estrutura da formação dos cristais do componente da água. Olha que interessante essa pesquisa do senhor, esse pesquisador Emoto. Bem, nós vamos agora pegar, para terminar o nosso estudo, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas para não se estender muito, eu vou trazer duas mensagens, uma de Dr. Bezerra e outra de Emmanuel. Dr. Bezerra, no livro Loucura e Obsessão, Dr. Bezerra diz: a água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhes é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Então, Dr. Bezerra, nesse livro Loucura e Obsessão, ele vem aí afirmando que uma água, quando ela é magnetizada, ela traz condutores de energias bioenergéticas bem ministrada, que vai trazer um benefício orgânico muito grande mesmo. Emmanuel, no livro Consolador, ele diz assim: por ser um excelente condutor de energia, a água, quando fluidificada, transmite a quem ingere os recursos magnéticos necessários ao seu equilíbrio psicofísico. Eu acho que eu li lá atrás, né? Eu expliquei. Segundo Emmanuel, pode ser fluidificada para todos em benefício de alguém em particular, como um enfermo, por exemplo. Na hipótese, é conveniente o uso seja exclusivo e pessoal. Bem, e fechando o nosso estudo, no livro da coleção do André Luiz, E a Vida Continua, nós vamos ver André Luiz dizendo o seguinte: eu estava embevecido com as explicações. No planeta objetei, jamais recebi elucidações nessa natureza. Era um diálogo de André Luiz com Lísias. Lísias conversando com André Luiz. Lísias diz assim: o homem é desatento há muitos séculos. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico.
a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos dos corpos, mas também as expressões da vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios, ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Então André Luiz estava perto do Jardim das Águas, observando as águas, teve esse diálogo com Lísias, Lísias chamando para nós que devemos fazer uma meditação, interiorizar, valorizar a água, a natureza, tomarmos conta da natureza, refletir para o despertar de sublimes pensamentos. Então, eu espero que no estudo de hoje a gente possa prestar um pouco mais atenção no tipo de pensamentos que estamos tendo. Como estamos orando? Será que a nossa oração é realmente de aquele que tem fé, que confia em Deus? Vamos valorizar muito. Lembrando que o nosso corpo físico, mais de 70% é água. Imagina o efeito dos pensamentos negativos. Se o nosso pensamento negativo pode influenciar um copo d'água que está a 1 metro de nós, imagina o que o pensamento negativo não vai danificar a água que compõe nosso corpo físico e que estão nas nossas células. Então, meus irmãos, meus amigos queridos, que nesse estudo a gente possa buscar, ter uma curiosidade de buscar entender um pouco mais sobre o poder do pensamento e como utilizar da água magnetizada, da água fluidificada, da água mista. Que Deus abençoe a todos nós, gratidão, que possamos estar recebendo os fluidos magnéticos e águas fluidificadas para nos iluminar os caminhos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Fechemos nossos olhos. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, gratidão por esse estudo. Permita que os benfeitores, espíritos responsáveis por fluidificar, magnetizar, possa auxiliar magnetizando as nossas águas da nossa casa espírita, do nosso corpo físico, nos ajudando a compreender e valorizar e respeitar toda a água do planeta, todo o nosso sistema planetário. Levai aos corações dos aflitos as boas energias, os fluidos salutares para o refazimento. Gratidão por tudo. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos queridos, muita paz, muita luz. Gratidão. Faz maravilhas e vem do Senhor, fecunda minha alma, acalma o meu coração no pranto e na dor, remove barreiras
tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, Senhor, derrama tuas bênçãos